Amados irmãos, boa noite. Sejam bem-vindos. E vamos aqui, né? Temos aí um trabalho a realizar juntos de compreensão do estresse e da ansiedade, deixando claro a vocês que nós poderíamos fazer realmente um seminário de um fim de semana inteiro sobre o assunto, abordando as mais diversas facetas do estresse e da ansiedade e as maneiras de superá-las. Então, o nosso maior desafio hoje, certamente, é o tempo, e nós vamos apenas dar algumas pinceladas no assunto, dando a oportunidade de vocês irem buscar e se aprofundarem. Existe, hoje em dia, um material na internet, nos próprios vídeos de YouTube, excelente, muito esclarecedores, que realmente podem nos ajudar muito. Muito bem, quem é estressado? Na regular basis, normalmente. Então, vamos aí numa escala de 1 a 10, ok? Quem é estressado em torno de 3? Levanta bem a mão para a gente poder sentir. Ok, temos várias pessoas equilibradas nessa sala. Ok. Quem é estressado em torno de 5? Ok, um número maior. A escala é de 1 a 10. Quer que comece de novo? Quem é estressado em torno de nível 7? Uau, está muito balanceada. E quem é estressado de 8 a 10? Ok, um número grande de pessoas. Muito bem. O estresse faz parte da vida, certo, gente? E nós temos condição de lidar com ele. Certamente, todos nós temos a noção de que, quando ele é excessivo, é que nós temos aí o problema. Então, vamos aí a algumas noções, buscando, em primeiro lugar, inspiração com os sábios, daqueles que já viveram nesse mundo e têm como nos auxiliar a compreender a vida sob uma perspectiva mais construtiva. Muitos desses sábios, a quem nós chamamos hoje amorosamente os imortais, os mentores da codificação espírita, muitos desses espíritos estão reencarnados em diversas religiões, em diversos ramos de atividade, trazendo, impulsionando, melhor dizendo, a humanidade para frente, com noções realmente positivas de equilíbrio, de saúde mental, espiritual e, na realidade, uma noção holística do ser humano, envolvendo a mente, o corpo físico, o mundo das emoções. Muito bem. Estamos aqui iniciando o nosso trabalho com a palavra de Jesus, que de todos os sábios que já passaram pela Terra foi o mais perfeito. Ou melhor, o mais perfeito espírito que já pisou na face da terra. Muito bem, está aí dito nos evangelhos, Jesus afirmando, bem-aventurados os aflitos. Quem é que gosta de uma afirmação dessa? É confortadora? Eu, para mim, acho assustadora. Como é que a aflição pode ser uma bem-aventurança? Será que Jesus era um masoquista? Será que ele estava querendo que nós nos tornássemos masoquistas? Pessoas que gostam de sofrer? Mas não é isso que está sendo dito aqui? Bem-aventurados os aflitos? Nas bem-aventuranças está aí dito e afirmado nos evangelhos que a aflição é uma delas. Portanto, se nós formos compreender as palavras de Jesus na letra, nós não vamos tirar o ensinamento. Certamente, Jesus dizia muito mais. E isso tem de significar algo diferente. Os mentores da codificação espírita nos auxiliam a compreender essas passagens do Evangelho difíceis de serem entendidas à primeira vista, num primeiro ponto de análise. Então, eles nos dizem, no capítulo que, por incrível que pareça,
se intitula O Bem e o Mal Sofrer. Nossa, está ficando mais complicado ainda. Significa que existe uma maneira boa da gente sofrer? E uma má também? Interessante. Então vamos ver aí o que os mentores dizem. Bem-aventurados os aflitos. Pode. Portanto, isso é parte de um texto, isso é um excerto do texto. Bem-aventurados os aflitos pode ser assim traduzido. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar o quê? A sua fé. Provar o que mais? A sua firmeza. E o que mais? A sua perseverança. Então, a bem-aventurança está em nós podermos provar a nossa fé na vida, a nossa fé em Deus, a fé de vencermos, a fé em nós próprios, de sairmos muito bem-sucedidos dessa reencarnação. Através das aflições e das provas, porque nenhum teste, nenhum desafio vem sem aflição. A aflição faz parte da vida. Não faz mais parte dos mundos superiores, onde os espíritos já aprenderam a lidar com as dificuldades da vida, já passaram no teste e hoje são igual fibra de aço. Ou, melhor, podemos até comparar aos bambus, que vergam, mas jamais quebram. A ideia é nós nos transformarmos em verdadeiros bambus. E para virar um bambu, até isso toma tempo. Porque um bambu que se preze não aparece de repente. Demoram 5 anos para o bambu aparecer. Durante esses 5 anos, o que ele está fazendo? Preguiçoso lá dentro da terra? Ele está criando raízes profundas. E são essas raízes profundas que fazem com que eles jamais quebrem e apenas enverguem. É nisso que nós precisamos nos transformar. É para isso que nós nos reunimos aqui às segundas-feiras e outros dias mais, para que nós alimentemos as raízes da nossa mente, da nossa emoção, enfim, as raízes do nosso espírito, para nós nos transformarmos em verdadeiros bambus. Se você precisa, melhor dizendo, de uma inspiração, passa no Office Depot. Não, no Office Depot não tem bambu. Passa no Lowe's, eu quis dizer no Home Depot. Ou vai e passa aí numa feirinha qualquer. Tem feira aqui em Orlando? Não tem. Estou dando alguns foras. Enfim, passa aí para algum lugar que vende bambu. Compra um bambuzinho e coloca lá no seu jardim. Se não tiver jardim, não tem problema. Compra um vasozinho, apenas para simbolizar, não é? Para lhe lembrar aquilo que você e eu precisamos nos transformarmos em bambus. Vira para a pessoa ao seu lado e pergunta se ela é um bambu. No estudo do estresse e da ansiedade, nós precisamos compreender que, na realidade, é um conjunto de fatores, não é? A gente não pode falar no estresse sem falar na preocupação, não tem como falar na ansiedade sem falar no estresse. Então, na realidade, eles têm um ponto de intersecção desagradável, que é responsável por muitas síndromes, por inúmeras síndromes. A preocupação, o estresse e a ansiedade são parecidos, muito parecidos, mas na realidade são essencialmente diferentes. A preocupação tem a ver com a sua mente, o estresse com o seu corpo material, seu corpo físico, e a ansiedade tem a ver com o mundo das suas emoções. Então, na realidade, a preocupação é um pensamento repetitivo. Você
pensa naquela situação, naquele problema, o tempo todo. O tempo todo. É um pensamento circular. Porque você parece que não tem escapatória. Você só pensa naquilo. E você pensa, e você pensa, e você pensa, e você pensa, e você pensa. Você ocupa o seu pensamento com algo que lhe incomoda, mas, na realidade, a grande maioria das vezes, a situação e o problema realmente nem ocorreu ainda. Por isso que a palavra no português é interessante. Nas outras línguas não sei. Em inglês não significa nada. Mas em português é interessante, porque a palavra é pré-ocupação. Você pré-ocupa a sua mente com um pensamento repetitivo, com um pensamento circular. Extremamente desgastante. Extremamente desgastante. Você pode entrar em um processo de um estresse crônico por preocupações as mais variadas. Você abre uma porta, ou melhor, você escancara uma porta a influências espirituais com o pensamento repetitivo e circular. Porque se os espíritos que não gostam de você e muito menos de mim começam a nos observar e verificam que essa é a nossa fraqueza, o que vocês acham que eles vão fazer? Eles vão estimular, potencializar a sua preocupação. E aí vem os pensamentos sutis. Às vezes você está até mais leve, um pouco menos preocupado. Aí quando eles pensam que você... Aí eles pensam não. Quando eles verificam que você está um pouquinho mais aliviado, bum, vem aquela ideia na sua mente e você, nossa, eu não posso ficar calmo, eu não posso relaxar, eu tenho tanta coisa para me preocupar. Então, você que tem 1 minuto, às vezes, de calmaria, de relaxamento, aí eles, bum, jogam aquele pensamento e a gente cai feito um patinho na lagoa. E começa o processo. Então, o processo da influência espiritual jamais é a origem da preocupação. Mas se eles percebem que esse é o nosso ponto fraco, nós podemos entrar num processo de perturbação espiritual que pode levar, mais tarde, a situações mais graves. Então, vamos vigiar o nosso pensamento. Porque não há como nós não nos preocuparmos. É óbvio, só se você for um irresponsável, que leva a vida, não, tudo bem, tudo vai dar certo. Ou um responsável, ou uma pessoa fora da realidade. Nós temos coisas com que nos preocupemos. Nossas responsabilidades, darmos conta, não é? Problemas a resolver. O problema da preocupação é ela ficar apenas na preocupação e não ir para o quê? Para a ação. Esse é o problema da preocupação. Só existe uma forma de nós resolvermos uma preocupação: agindo, tomando uma atitude, não procrastinando a solução do problema. E aí eu já ouvi um monte de coisa. Mas tem coisas que não dá para resolver. Certamente. O que a gente faz com as coisas que não dá para resolver agora? O que a gente faz com essas coisas? Continua ruminando feito uma vaquinha? Não, gente. Você educa seu pensamento e põe aquela situação de lado. Na mão de quem? Deus. Na mão de Deus. Existem situações que não têm como serem resolvidas no momento. Não tem. Tenhamos essa sabedoria de compreender que existem coisas que nós precisamos esperar o tempo certo.
da maturidade para que aquele problema possa ser resolvido, onde nós possamos tomar uma atitude. Certo, gente? Muito bem. Se a preocupação vive dentro do nosso pensamento, a ansiedade já é diferente. A ansiedade não é um pensamento. A ansiedade é uma sensação. Agradável? Não. Nem a de esperar pelo namorado ligar, né? Essa, então, é terrível. Namorada. Os meninos também ficam ansiosos por nós. Eles não veem a hora de nos ver. Porque parece nós que somos as desesperadas, né? Eu tenho cada história para contar para vocês. Já ouviram falar no plano A e no plano B? Você é o plano B da vida de alguma menina? Cuidado. Você pensa que é só a gente? A menina tem um plano A. É o rapaz com quem ela quer realmente ficar. Mas se não der certo, ela tem você. Fique esperto. Eu não sei por que eu estou falando isso no meio da mensagem da estresse. Deve ser para alguém. Não seja o plano B da vida de ninguém. Escolha. Porque se você é o plano B, essa pessoa já não serve para você. Ela não está à sua altura. No sentido de dar a você o que você pode receber e você dar a ela o que ela pode receber. Mensagem dada, dá licença, vamos voltar para a palestra. Se a preocupação está no pensamento, a ansiedade é uma sensação. E o que é o estresse? O estresse é uma resposta física. A gente sente o estresse não na cabeça. Muita gente pensa, estou estressado na minha cabeça. Não, você não está estressado na cabeça. O estresse é uma reação do seu corpo aos seus pensamentos e às sensações da tua alma. O estresse é físico e é por isso que mata. Pode matar. Muito bem, certamente coisa boa ele não nos traz, em termos de doença. Em termos de saúde, melhor dizendo. Muito bem, a ansiedade é uma sensação que nós já sabemos que é desconfortável, porque todos nós já a sentimos. É uma sensação do quê? É desagradável, a gente sabe, mas é do quê? É de medo. É um medo muito esquisito. Pode ser um medo real, ótimo, porque aí faz sentido. Né? Afinal de contas, ninguém vai ser um ingênuo em relação às situações da vida ou um cego. Existem situações reais que você precisa tomar atitude e precisa se proteger. Então, existem os medos reais. Sabendo que eles são reais, você pode se tornar ansioso em relação a eles. Por exemplo, a gente viaja para o Brasil e vai para o Rio de Janeiro. Você anda tranquilo na rua? Não. Nem eu. Eu nem vou. Eu já vou para São Paulo e peço a Deus misericórdia. A situação do Brasil não é uma situação que nos causa uma ansiedade de nós sabermos que a situação da segurança lá é um perigo real? Certo, certo que é. Agora, você imagine você transformar essa ansiedade de segurança, de cuidado, de olhando onde você estaciona, por onde você anda, onde você vai, com quem você fala, e transformar isso numa paranoia. Tem como você viver? Não tem. A sua qualidade de vida vai ser muito ruim. Existe outro tipo de medo, e esses outros dois, na realidade, não é? São medos esquisitíssimos, porque são medos percebidos. Você acha que aquilo é um problema, aquilo é uma ameaça. Você vai fazer uma prova, por exemplo, um exame, não é? Você fica com medo. Medo do quê? Medo de não passar, medo de não acertar, vai fazer uma entrevista. Não é? Então, você tem uma ansiedade, ou seja, um medo de que aquilo não seja bem sucedido, lhe prejudique, e você fica ansioso em relação àquilo.
De todos os medos, o pior é o imaginado. Coisas que você realmente cria na sua cabeça. E eu na minha. Então, é esse que a gente tem que tomar consciência, porque esse é o mais fácil de controlar e você tem de frequentemente checar os seus pensamentos e não deixar que os medos imaginários realmente alterem a sua qualidade de vida. O estresse, sendo uma resposta física, vocês estão me acompanhando? Ele é uma resposta física a uma ameaça. Ameaça também pode ser real, porque você viu um bandido com um revólver na frente, é uma ameaça real. Você vai ter uma reação física, é um estresse enorme, não é? Você vai passar. A gente não vai dar o exemplo de urso, de tigre, porque a gente não vive na África, não é? Mas são os exemplos clássicos, né? Se você aparecer um urso aqui, se você continuar sentado nessa cadeira, você tem um problema, não é? Existe uma ameaça percebida, um estresse de um problema, de uma situação, seja lá qual for. Você percebe aquilo como sendo um problema, você tem um estresse. Você vai fazer uma entrevista, te dá vontade de ir ao banheiro. Te dá dor de barriga. Te dá dor de cabeça. Quantas dores de cabeça, quantas dores nas costas são causadas por uma resposta de estresse, de uma ansiedade que a pessoa tem dentro de si, uma preocupação constante em relação a alguma coisa que possa vir a acontecer. Então, você agora sai daquele inferno mental para sair do inferno emocional para cair na situação real, física, que pode literalmente alterar a sua saúde. O estresse, quando é agudo, quando ele acontece de repente, é realmente uma resposta evolutiva do homem, não é? Uma resposta física responsável pela nossa própria sobrevivência, porque se nós não tivéssemos essa resposta, nós não estaríamos vivos. Não é? A humanidade não existiria, porque eram tantos os perigos, eram verdadeiras feras que existiam, as pessoas viviam nas cavernas, tinham de caçar para comer, não é? Eram inúmeros os perigos, reais. Então, o seu organismo, através dos tempos, desenvolveu um mecanismo fisiológico de defesa. Que quando você vê uma ameaça, você se prepara ou para lutar com aquela ameaça, ou você corre dela. A sua pupila se dilata, os seus músculos se entesam, você fica forte, tem uma acuidade mental, uma rapidez mental que nem você sabia que você possuía. A adrenalina está correndo a 1000 por hora dentro de você. Você adquire uma força física para lutar, sai correndo. O seu coração entra num processo de taquicardia, a circulação correndo, você vira um super-homem. Você vira uma supermulher numa ameaça real. Você adquire uma força física enorme, ou para lutar, ou para sair correndo. A ameaça pode ser frente a um perigo, tipo, você vê um bandido, não é? Eu fui, há muitos anos atrás, estava saindo de um lugar lá com uma amiga minha, à noite. Aí apareceu um rapaz com um revólver na janela. Desce, para o carro. Eu não pensei duas vezes. Eu saí correndo com o carro. Eu não sei como ele não morreu atropelado, graças a Deus. Não é? A minha reação não foi de descer, quer dizer, foi uma reação, veja, eu não deveria ter dado esse exemplo. Eu não estou dizendo para ninguém enfrentar bandido, por favor. Eu tive apenas sorte. Porque o rapaz podia ter tomado um outro susto, porque eu levei um susto. E podia ter atirado. Não é? Está todo mundo nervoso. Quer dizer, eles estão mais nervosos. Não é? Então, não estou recomendando ninguém, mas a minha reação foi de fugir.
Não de enfrentar o rapaz no sentido de parar, não é? Mas foi a minha reação. A gente não sabe nem como vai reagir. Essa é a verdade. Então, atenção. Está todo mundo prestando atenção aqui? De verdade, sim ou não? Sim. Eu estou falando para vocês enfrentarem bandido? Não. De novo, sim ou não? Não. Ainda bem. Gente do céu, os exemplos. Toma cuidado com os exemplos aí que a gente dá. Muito bem. Então, mas todo mundo compreendeu, não é? Sai correndo. Muito bem. Então, para nós fecharmos o primeiro ponto da análise da noite, a gente vai falar, a gente falou já da preocupação, a gente já compreende que a preocupação é exatamente isso. Você fica ruminando, não é? É um pensamento repetitivo e circular. Não parece a gente? Não parece a gente? E a gente vai oferecer aqui a terapia da oração. São duas coisas que você pode fazer em relação à preocupação. Uma é orar. Uma é orar. Para que você tenha a percepção do que fazer. O encaminhamento, a inspiração do que fazer. Não resolva os seus problemas sozinhos. Coloca o orgulho do lado. Procura Deus. Mas não. Comigo mesmo. É comigo mesmo? Vou preocupar? Deus, coisa nenhuma? Tá bom, vai com Deus. A vida vai ensinar, de alguma forma, a nós dobrarmos os nossos joelhos. Mas para aqueles que já são mais sábios, porque ou já aprenderam a lição, ou já têm isso naturalmente, essa sabedoria natural em seu espírito, vale a lembrança. Não resolva seus problemas a sós. Não resolva seus problemas com quem não sabe nem resolver os seus próprios problemas. Quer se aconselhar com alguém? Veja, analise o estilo de vida daquela pessoa. Ela é mais sábia do que você? Porque se não for, ela não vai te ajudar. Ai, não é bom desabafar? Não, sinceramente, a gente desabafando, a gente parece essa vaquinha. A gente desabafa para 1, para 2, para 3, para 4, para 5. As pessoas começam a olhar a gente até de forma desagradável. Lá vem, você vê o telefone, lá vem ela, lá vem ele. Todos nós precisamos de ajuda e quando nós estamos sufocados, com a mente paralisou, é importante desabafar com a pessoa da sua confiança. Com a pessoa que você sabe que realmente gosta de você e que pode ajudar. Passado isso, gente, não fale dos seus problemas para todo mundo. Primeiro que você se torna desagradável. As pessoas vão começar a incomodar você. Segundo, você fica ruminando. Você só fala naquilo, você só pensa naquilo. Não é essa a ideia. Certo? Certo ou não? Certo. Muito bem. A beleza da palavra oração em português é essa. Você ora e você faz o quê? E você age. É a oração, mas é também a ação. Não basta orar, gente. Porque a ideia do desafio que Deus nos coloca, a ideia dele é que a gente desenvolva o raciocínio. Desenvolva a capacidade emocional no sentido de lidar com as coisas. Ai, eu não sou tão forte assim. Como é que a gente fica forte, gente? Treinando. Treinando. O exemplo clássico são os exercícios físicos. Você vai para uma academia, pega uns pezinhos aí, você começa a ver, nossa, parece que está acabando com você. No dia seguinte, por uns 3, 4 dias, você está lá, mais doído, tomando ibuprofen, todo tipo de anti-inflamatório. Daqui a um mês, você já está num peso mais pesado. E você vai, o quê? Se fortalecendo. A mesma coisa é emoção.
Uma forma de você criar mais segurança na sua própria capacidade, que muitos não sabem que já possuem, é você lembrar das suas vitórias. A maioria das pessoas é mais forte do que supõe. Você já conseguiu passar por muitos testes, muitos desafios, e já venceu, para alguns, a maioria deles. Certo? Vira para a pessoa do seu lado e fala, coragem! Vamos fazer a nossa parte, esperar por Deus naquilo que não há como solucionar no momento. Certo? Muito bem. E o estresse? O estresse é interessante. Nós já comentamos sobre ele, ou você luta ou você sai correndo. É um mecanismo básico da sobrevivência humana. É definido a nível clássico como sendo o mecanismo de defesa do flight or fight, que eu não sei como falar isso em português, mas eu diria que é ou você luta ou você sai correndo, porque flight em inglês é voo. Alguém sabe como fala isso? Fight or flight em português? Mas não tem um termo da psicologia? Ou luta, sai correndo? Muito sem graça. Muito bem. É uma resposta fisiológica que nós já aprendemos a um perigo real. O problema do estresse é quando o perigo é percebido, imaginário e contínuo. Estresse físico, estresse agudo, a maioria de nós temos uma resistência considerável, porque é um banho de hormônios, de energia que a gente tem, a gente resolve as situações rapidamente, a gente age, a gente tem força física, a gente tem acuidade mental e você resolve. Você resolve. E você fica surpreso com você mesmo. Nossa, eu nem imaginei que eu ia conseguir ter força mental, emocional. Você tomou a decisão e você resolveu. O problema do estresse é quando ele é crônico. Ele pode realmente ter uma infinidade de reflexos no nosso corpo físico. O interessante é também notar que nem todo o estresse é negativo. Aliás, um pouquinho de estresse é bom. Nos faz mover, não é? Então, chegam até um ponto que, na realidade, o estresse aumenta a sua vontade de fazer as coisas e a sua acuidade mental. Você se torna mais rápido, mais seguro, você bum, 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 você vai e você resolve. Esse estresse é bom. Senão, você vai ficar lerdo, tão relaxado. Ai, tudo se acerta. Tudo tem a sua hora. E o tempo vai passando. E as pessoas da sua vida também. Outra mensagem. Não sei para quem. Ou para quens. Mas quando o eustress, que eles chamam, se torna um distress, esse é problemático e esse realmente tem um efeito impressionante. Se o estresse, até um determinado nível, ele é motivador a você agir, muito estresse pode te paralisar. Você entra numa reação de procrastinação. Você paralisa a mente, você fica com medo. Isso é muito comum para quem já tem já passou por testes, ou apresentações, ou tem de preparar uma apresentação, você bloqueia. Você não consegue pensar, você não consegue lembrar o que você ia, te dá branco. Você vai fazer uma apresentação,
deu branco. Não é? Isso é o excesso de estresse, muito comum. Vamos lembrar disso, gente. Nós temos condição de lidar com o estresse. Deus nos fez de forma a poder lidar com um certo nível de estresse. Nós somos capazes. O problema do estresse é quando ele é excessivo. Você puxa um elástico até um determinado ponto, uma hora ele vai quebrar. Mesma coisa a corda. Não é? Essa cadeira em que você está sentado aguenta o seu peso. Coloca uma tonelada em cima dela, ela arrebenta. Então, um determinado nível de estresse, não tenha medo de sentir, não fica estressado de perceber que existe um determinado nível de estresse em sua vida. Porque você tem condição de lidar com ele. Você tem condição de lidar com ele. E Jesus afirmou isso, não é? Deus não coloca um fardo superior às nossas forças. Isso significa que nós temos condição de lidar com um nível de estresse. Ninguém é feito de Maria Mole. A gente é feito de energia, de resistência. Você é mais forte do que imagina. Reconheça o seu poder interior, a sua acuidade mental, a sua capacidade criativa de solucionar problemas. Agora, seja inteligente, porque inteligência você também possui. Se você está tentando a solução de um jeito, já faz um tempo, não está dando certo, o que você faz, gente? Procura outra solução. Procura quem já fez e já deu certo. Para que você tem de inventar a roda? Estuda a vida dos outros. Se inspire com quem tem mais capacidade do que você e mais inteligência também. Nós somos aqueles com quem andamos e os pensamentos que alimentamos. Escolha suas amizades. Se os seus amigos são aqueles que só fazem absolutamente nada, você vai, depois de um tempo, mesmo já estando num outro nível evolutivo, você vai shrink, você vai encolher. É igual um músculo. Deixa de usar o músculo, ele é o quê? Atrofia. Para de ler e você vê o que vai acontecer com a tua mente. Você vai ter dificuldade de ler um pedaço de coisa, uma instrução. Ai, eu não gosto de fazer instrução de coisa, de equipamento em casa. Usa a cabeça. Usa aquilo como exercício. Às vezes a gente ouve as pessoas dizerem, sobretudo quando a gente está estudando, tipo high school, colegial, essas coisas. Ai, não sei por que você estudar aritmética, geografia, geometria, trigonometria, que desperdício de tempo, eu nunca vou usar isso. Você está desenvolvendo o seu raciocínio. É isso que você está fazendo. Se não gosta muito lá de fazer os instrumentozinhos lá, de montar o VCR, não sei o quê, faz palavra cruzada. Exercita a mente. Não fica lá. Telefone, seu telefone. 20 minutos. Gente, começa a prestar atenção quanto tempo a gente passa na mídia social. É assustador. Assustador, a gente perde a noção do tempo. Então, já que está na mídia, eu curto muito a mídia. Pelo menos, começa a dar uns likes, começa a pegar subscribe para umas coisas interessantes, aí você começa a ter aquele material nas suas páginas. E para um tempo, você vai ficar 15, 20 minutos na frente de uma mídia, seja lá qual que você use?
lê alguma coisa interessante, instrutiva. Tem tanta coisa interessante. Muita coisa boa. Agora fica lá, like, não sei o quê, porque o cachorrinho, o menininho, a sua cabeça vai ficar certo? Então, vamos aqui, exercitar a mente. Muito bem. Então, os mentores estão aí nos informando. Existe, sim, uma maneira boa de sofrer e uma maneira muito ruim. E nós vamos passar pelos sofrimentos. Alguns expiatórios. De escolhas ignorantes, estúpidas de outras vidas. Estupidez em outra vida. Continua a frase. Estupidez na outra vida, estupidez nessa. A inteligência sua de transformar aquela situação infeliz, aquela escolha infeliz, realmente estúpida, numa situação melhor. E isso dá trabalho. Isso dá trabalho. Então, tendes ouvido frequentemente que Deus não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às suas forças. Você tem força? Sim ou não? Sim. Você tem força? Sim. Eu quero ouvir todo mundo falando com a alma. Você tem força? Sim. Sim. Você tem força. A recompensa, obviamente, é proporcional a duas coisas. A resignação, que é uma aceitação construtiva das coisas que você não consegue mudar. E existe o quê? Ao mesmo tempo, a coragem de enfrentar e resolver e solucionar as coisas que têm solução. Nem tudo você precisa aceitar e nem tudo você pode querer resolver, porque não vai resolver. O seu perispírito está danificado. Você vai precisar renovar aquela parte da tua alma, ou da tua vida, ou das suas afeições. A recompensa será tanto mais esplendente, quanto mais penosa tiver sido a aflição, mais difícil a prova, é óbvio. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Quem lê isso fala assim, ai meu Deus, espiritismo, fica falando, tanto sofrimento. Tá. Então vai ouvir só em quem fala que tudo bem, que tudo está resolvido, que a sua força resolve tudo, pensamento positivo, coragem, vai em frente. São os outros extremos. Nós, aqui, a verdade é que os mentores estão falando a verdade. A maioria das nossas vidas são realmente repletas de tribulações, que são desafios. Isso são expressões, formas de se expressar, que a gente não usa tanto hoje em dia, mas a ideia é essa. Vocês estão gostando da palestra? Vocês estão prestando atenção? Vocês querem um break? Vai dar ansiedade? Olha aqui, esse monte de problema aqui, isso aqui você encontra muita coisa excelente na internet, da fisiologia do estresse no corpo, o que pode acontecer com o seu corpo quando o estresse é crônico, não agudo, não situações repentinas. Não é? Você pode ter a sua pressão arterial alta, se transformar em pressão alta, e eles explicam como é que se dá esse processo de transformação, a fisiologia do aumento da pressão. Você pode ter problemas de coração, realmente, pode ter fibrilação, pode ter realmente ataques de coração. Você pode ter problemas na musculatura. De repente, você começa a ficar entrevado. Ah, eu estou com artrite. Você vai para o médico, não tem artrite nenhuma. Mas o teu corpo está enrijecido, você tem dificuldade até de se levantar. Você parece um robô andando. O corpo vai endurecendo de tanto nervoso. Porque, quando você está muito estressado, o que acontece? Os seus músculos se entesam para você ter força física. Mas imagina você viver entesado do corpo. Mas os músculos viram um robô.
os músculos endurecem. Isso você começa a ter realmente reflexos no corpo. Dor de cabeça, dor nas costas, dor nas juntas, sem necessariamente ser doenças dessa natureza. Você pode ter alteração no seu sistema endócrino. Os principais reflexos é a alteração do nível do açúcar do sangue. Então, estresse crônico pode levar a diabetes? Pode. Problemas gastrointestinais. Pessoas entram com processos de diverculite, de úlceras. Dizem até que problemas mais graves, não é? Até de cânceres, etc. Isso é o que dizem. Eu não sei. Eu não sei. What's that? It is true. Muito bem. O sistema reprodutivo. Na mulher, dá alteração de ciclo menstrual. Ela começa a virar para o marido à noite falando que está vivendo dor de cabeça, está muito cansada, porque diminui a vontade de fazer aquelas coisas. Para o menino, fica no estresse crônico, acontecem outras coisas também. As coisas não funcionam muito bem. Pode, inclusive, alterar a produção de esperma. Interessante, né? Não só a produção de esperma, mas outras coisas, gente. Relaxa, por favor. Né? Relaxa. Como é que eu vou relaxar? Seja criativo. Existe um estresse que nos coloca bem, nos coloca pronto para realizar as coisas, que é o estresse que está sob o nosso controle e que nos faz viver de forma eficiente, no melhor da nossa capacidade, naquilo que nós temos de bom para dar e para viver. Quando nós entramos na zona amarela, é quando as reações estressantes começam a atrapalhar a nossa vida. Então, você pode começar a sofrer de insônia, sofrer de apatia, de um cansaço que você não sabe de onde. Você dormiu a noite inteira, você acorda exausto, não é? Aí você se torna irritadiço, tem pouca paciência com coisas que não é você. Não é? Isso, obviamente, vai alterando os nossos relacionamentos dentro de casa e fora dele. Certo, gente? Quanto a levar os abusos de variadas substâncias, é quando o estresse se torna num nível já que você já começa a perder o controle e a pessoa começa a buscar formas de compensação. Então, essa minha última viagem ao Brasil, eu estava conversando com uma pessoa da minha intimidade, da minha família, e eu comecei a notar que a pessoa estava bebendo a mais, não é? E fui lá falar com essa pessoa e falei, olha, eu estou notando, não é? Você... estou com muito problema. Estou com muito problema, por isso, e tomar uma cerveja, tomar vinho, me relaxa. O álcool tem um efeito interessante, né? Para algumas pessoas, deixa a pessoa 1000 por hora, né? Começa a falar besteira, né? Dar um de bobão, né? Fazer coisas desagradáveis na frente dos outros. Mas, para outros, a pessoa fica mole, né? Relaxa a pessoa. Então, olha a relação que a sua mente faz. O álcool me relaxa, o que eu vou fazer? Deixa eu tomar um álcool. Perigoso, gente? Com certeza. O problema de nós entrarmos na zona laranja são os danos que o estresse realmente pode causar. Aí nós estamos falando a pessoa já tendo ataques de pânico, pensamentos suicidas, depressivos, que pode a pessoa até se machucar, não é? E já começa a haver um sério abuso das substâncias. Gente, eu gostaria de falar sobre a raiva. Por 1 minuto. Vocês podem começar a contar. Se você está começando a ficar irritado,
veja a causa. Se você está começando a ter ataques de raiva relativamente frequentes, você já está precisando de ajuda. Não deixe escalar a raiva, a fúria, os ataques de fúria, aquela coisa que o sangue te sobe na cabeça. Muito cuidado, gente. Muito cuidado com ataques de raiva. Você fica descontrolado. Você perde o raciocínio, a lucidez. Você pode atacar os outros, machucar os outros num ataque de raiva. Numa discussão em casa, você pode virar a mão num filho, numa filha, num esposo, na esposa. O homem, às vezes, é mais inteligente, com tanta coisa acontecendo aí, toma cuidado. Aí a mulher vem lá, joga um prato e quebra o prato na cabeça do rapaz. O rapaz vai ter uma reação, porque é humano. Pode estar uma tragédia de uma história dessa, gente. Fora os danos do relacionamento. Não deixe escalar a raiva. Você está sentindo que o sangue está subindo? Sai de perto. Sai, te tira. Você se tira da situação. Se tire da situação. Sai da frente da pessoa. Desliga o telefone. Mas se for frente a frente, é muito perigosa a fúria. Muito perigosa. E se você está começando a conviver com uma pessoa que nem aceita procurar ajuda, você tem que ter algumas técnicas. A pessoa começa a se enfurecer, fala um absurdo. Quem deu comida para o papagaio? A cobra comeu o rato. Pensa em várias frases bem ridículas, bem absurdas, porque você tira a pessoa daquele estado e sai de perto. E sai de perto. Ah, mas eu vou responder para ele. Não vale a pena. A pessoa não vai ouvir o que você está dizendo. Não vai ouvir. Aquilo pode escalar. Gente, é real. As penitenciárias estão com uma porcentagem significativa de pessoas decentes. Gente boa, de família, que está lá porque perdeu na cabeça. Sai de perto. Se você já está passando por essa síndrome, já começa a pensar, quando eu enfurecer, eu saio de perto, eu vou me retirar da situação. E você que está convivendo com uma pessoa que não aceita ajuda, pensa em frase ridícula e sai de perto, você. Ah, eu preciso confrontar a situação. Não naquela hora. Não naquela hora. Tá certo, gente? E, obviamente, a zona vermelha do estresse, quando a pessoa já está a ponto de cometer um dano real a si própria ou a outro, com tentativas de suicídio ou de violências a terceiros. A razão de ser do estresse, nos dizem aí os estudiosos, né? Apenas um parágrafo interessante. É uma pressão exercida sobre uma pessoa em forma de uma carga de energia. Essa carga pode ser isolada, pode ser uma soma de situações, de ocorrências que estejam acontecendo naquela situação. É um prejuízo que a pessoa sofreu ou a pessoa está assumindo uma posição de defesa em relação a uma perda qualquer que ela tenha tido. As consequências, as causas e as consequências do estresse são variadas, não é? Uma das principais é a falta da capacidade da pessoa não estar gerenciando o seu tempo. Então, você acumula um monte de coisa que não há como você dar conta, você não faz a prioridade, você se perde num monte de compromissos e responsabilidades que é impossível você dar conta. Não tem a menor organização, começa o dia, parece um vento. Não, vento não, parece uma máquina secadora. Para onde você vai, ou uma lavadora. Onde a vida te leva, se chacoalha, para onde for você vai. A vida não pode ser assim. Uma hora você quebra. Você não precisa ser uma máquina de lavar.
Organize-se de manhã cedo. O ideal é até começar a se organizar no dia anterior. Há uma busca, e, obviamente, situações de vida, não é? A pessoa ter objetivos e trabalhando por aqueles objetivos, seja no sentido de encontrar um relacionamento, um salário maior, um trabalho, está faltando, enfim, são problemas variados e reais que podem realmente levar a um estresse crônico se não há uma solução benéfica em tempo razoável. Obviamente, se você não se organiza, você pode entrar em processos de verdadeira neurastenia, um desgaste nervoso muito grande, começa a ter um cansaço fora do normal, começa a ter uma sucessão de problemas, os mais variados são as doenças fantasmas. Começa a ter inflamações no corpo inteiro. Você não sabe, ninguém descobre o que você tem. Uma das consequências físicas que nós não comentamos do estresse é a inflamação generalizada. Não tem médico que descubra se você não falar do seu estilo de vida. Comportamento desorganizado e os mais diversos sintomas psíquicos emocionais. Obviamente, você está desesperado para casar, ou você está desesperado para terminar um curso, quer uma promoção, são outras situações estressantes. Ou desesperado para se divorciar, nunca se sabe. E existem umas causas muito estranhas de um estresse que passa a surgir de situações que, na realidade, Joana de Ângeles nos lembra aqui, que, na realidade, é um estresse que surge de situações boas. Você teve filhos, mas chega aquele momento que os seus filhos saem de casa. É a síndrome do ninho vazio. Aí você entra num período de estresse crônico, porque você não tem mais o que fazer com a sua vida. Começa a enlouquecer os outros. Amor, posse, o filho que se casa, a filha que se casa, o funcionário despedido depois de uma vida inteira de dedicação à empresa, isso é muito incomum hoje em dia, não é? A perda de um ente querido, um estresse, a pessoa passa por um período de grande angústia, por um tempo significativo, e pessoas perfeccionistas. Não existe problema nenhum em você querer ser excelente. E as pessoas que criticam os perfeccionistas normalmente são medíocres. Porque um é 8, o outro é 80. Ah, faz desse jeito mesmo. E o perfeccionista enlouquece quando vê esse tipo de atitude, porque o perfeccionista quer que as coisas saiam direito. Mas você não pode ter um padrão de excelência tal que o seu padrão segure todo um processo. Então, nem sempre dá para tudo sair perfeito. Então, se você é uma pessoa mais perfeccionista, você fica mais estressada. Seja um pouco mais flexível. E, às vezes, as pessoas começam a se perder em bobagens. Outro dia, eu ouvi de uma briga em família de que a esposa estava brigando com o marido do jeito que o marido estava limpando o chão de um leite que tinha caído. Deu uma briga, gente. Precisou de intervenção dos filhos. Porque a coisa escalou, né? Porque aquilo ali é apenas uma ponta do iceberg. Não é? Eu falei para essa pessoa, faz diferença do jeito que ele está limpando o bendito do chão. Se o pano vem para cá ou se vai para lá, mas ele não sabe limpar. Mas ele estava limpando, querendo ajudar. Não, mas eu que sei, mas você está engendrada aí, você não pode mais sentar e limpar o bendito do chão. Deixa ele limpar o chão. Gente, nós nos perdemos por esse tipo de coisa? Eu estou numa fase, agora que eu falo, isso não vale a pena. Essa é a minha nova técnica. Que eu vivo no meio de pessoas que me irritam. De vez em quando, outras de vez em sempre. Então, eu acho que vocês também, certo? Estou certa ou errada? Certo. A minha nova técnica é pensar, isso vale a pena? Quando começa a ferver aquilo dentro de mim, eu penso, isso vale a pena? Quando eu começo a sentir uma certa taquicardia dentro de mim, eu falo assim, isso vale a pena?
Gente, está dando certo, eu estou numa paz ultimamente. Isso vale a pena? As experiências sociais e humanas, nos diz Joana de Ângeles, os desafios e as dificuldades, as lutas e os desacertos não deveriam constituir força estressante, porque tem um objetivo de amadurecer a capacidade emocional, fortalecendo-nos para embates mais vigorosos que devem ser travados até o momento da completude, que é o momento da passagem para a vida espiritual. Cada experiência existencial converte-se em valor emocional que se soma aos anteriores, proporcionando crescimento pessoal e realização interior. Ninguém alcança patamares de equilíbrio sem passar pelos testes das lutas edificantes. Então, coragem, gente, não é tão difícil assim? Então, nós vamos aqui com algumas terapias do estresse, propostas pela própria Joana de Ângeles no livro Conflitos Existenciais. O mundo está cheio, não é, de propostas excelentes, né? Você vai andar um pouco, em contato com a natureza, gente. Está 100 graus lá fora, mas é melhor do que ficar dentro de casa, não é, o tempo todo. Fale com os amigos, o que mais? Yoga, exercício. Ah, não gosto de fazer exercício, vai andar. Vai dormir um pouco, não é? Vai tocar um instrumento, o que mais? Vai ler um livro. Vai tomar uma ducha, não é? Gente, como é que alguém pode fazer uma cara dessa com essa idade? A Joana nos recomenda que nós busquemos organizar o nosso tempo, renovar as nossas ideias. Como é que a gente renova as ideias? Lendo, vendo filmes, vendo vídeos, não é? Conversando com gente interessante, ouvindo entrevistas, lendo biografias. Aprenda com pessoas que sabem mais do que você e eu. Faça uma prece. Renove a sua psicosfera mental. Descanse, o repouso. Se puder, tire algumas férias, nem que seja de alguns dias. Faça exercícios físicos, massagens, musicoterapia. E buscar o próximo. Vai fazer alguma coisa de bom para outro. Não é só você que é infeliz. Gente, existe alguma coisa de misterioso e lindo no auxílio ao próximo. Chico Xavier falava que as pessoas, de vez em quando, o confrontavam. Como, você não tem problema? Você não sofre? Sim, eu sofro. Mas, na hora do auxílio, eu enxugo o rosto e eu vou assim mesmo. No contato com o próximo, há uma troca de energias. Quando você faz o bem para os outros se nutrem. Você se sente bem. Aquele problema que era desse tamanho, fica desse tamanho. Vai fazer alguma coisa de bom. Aí eu não sei o que fazer. Vai na internet procurar. Tantas coisas boas para fazer. Aqui em Orlando tem assim, inúmeras instituições com voluntários. Você não precisa de nenhuma formação. Vai ler na livraria para as crianças. Faz um círculo. Enfim, você use a sua criatividade. Yoga, meditação, acupuntura e outros métodos, seja o que for, não é? Vai se embelezar, é a busca da beleza. Vai cortar o cabelo, vai fazer uma unha. Não é? Os meninos lá mudam. Acho tão bonitinho hoje a moda dos meninos, tem rabinho de cavalo agora. Adoro isso. Porque o homem é pobre. O homem tem aquele cabelinho curto o tempo todo. Eu falei assim, coitado, homem, não passa maquiagem. É um desespero. Então, eu acho o máximo essa moda dos meninos com rabo de cavalo. Eu saio da academia, estão eles com um coquinho, com um negocinho. Eu falei assim, não, tá aí, é finalmente. Como é que é? A moda dos anos 30 voltou também. E qual que é a moda dos anos 30? Aqui, põe assim, do lado assim e... Ah, e fica batidinho? Ah, é muito lindo. Profissional, undercut, eu não sei como fala. Ah, finalmente algumas coisas diferentes para eles. Porque a gente ainda, né,
loira falsificada, morena falsificada. É uma beleza. Mas os meninos, hoje eles tingem o cabelo. Ô, Reinaldo, o que você acha? Não é? Ele fazia umas coisas, né, diferentes. De vez em quando o Reinaldo aparece com uns cortes diferentes. Nosso irmão Reinaldo aqui, muito transado. Ele parece com aquela moto dele a 1000 por hora. Incrível. Psicoterapia. Não existe ninguém que não necessite de psicoterapia. Uma pessoa que não necessite de um psicoterapeuta. De vez em quando, faça algumas sessões. Busque a acupuntura. Mesmo que você ande estressado. Outro dia eu falei, eu acho que eu vou fazer alguma coisa diferente, vou fazer uma acupuntura. Estava eu lá, 80 por hora, na 480, não, 408, 528. Lá eu, meu Deus, eu preciso, estou correndo para chegar no meu apontamento de acupuntura para ficar relaxada. Eu falei, que ridículo! Estou aqui a 1000 por hora, toda estressada, para chegar na acupuntura para relaxar. Eu falei, meu Deus, para tudo! Tem alguma coisa de errada com a sua vida? Para tudo! Eu falei, muito bem, estou precisando de psicoterapia. Tratamento espiritual. Não? Às vezes, a potencialização está vindo do outro lado já. Não é? E, obviamente, a filosofia de vida, e nisso nós estamos repletos, porque vocês estão buscando isso agora. A fé no futuro acalma as aflições momentâneas, sem o apoio do conformismo doentio, porém, proporcionando a coragem para vencer os impositivos perturbadores da atualidade, nos diz a nossa iluminada Joana de Ângeles. Ela nos dá outras sugestões, no sentido de nós analisarmos em que nível está a nossa ansiedade, de nós fazermos um teste para nós mesmos. O que é que realmente nos faz ansioso? O que você realmente está sentindo? Quais são os sintomas? Faça uma análise consigo própria. O que pode amenizar essa situação? Às vezes não é tão grande assim. Conscientize-se que você está ansioso, admita que o que você está sentindo é ansiedade. Isso já é um grande passo. Eu não sou ansioso. Está lá, 1000 por hora. Só nisso já é um grande passo. Porque se você admitir que você está ansioso, o que vai acontecer? Você vai buscar uma forma de superar o problema. Faça relaxamentos conscientes, são as mais variadas técnicas que existem hoje em dia, e fale consigo próprio. Isso são observações da própria psicologia atualmente. E nós vamos repetir juntos. Fale para si próprio. Eu sou capaz. Eu quero sentir segurança. Eu sou capaz. Eu sou inteligente. Tenho excelente memória. Sou muito simpático. E por que não dizer, eu sou bonito? Muito bem, meus queridos. Eu vou deixar vocês agora com essa mensagem maravilhosa. Good afternoon, everyone. We all have this one life to live, a fleeting shadow amongst all that exists in this vast universe. We have the ability to accomplish anything, truly anything, if we use our time wisely. Is this jar full? Yes. And is it full now? Yes. And how about now? Is the jar full now? Yes.
Yeah, it is. Now, I want you to recognize that this jar represents your life. Golf balls are the important things, your family, your friends, your health, and your passions. The pebbles are the other important things, your car, your job, your home. And the sand is everything else, it's just the small stuff. Now, if you put the sand into the jar first, you won't have room for the pebbles or the golf balls. And the same is true in life. If you spend all your energy and your time on the small stuff, you won't have time for all the really important things that matter to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Take care of the golf balls first, the really important things. Set your priorities, because everything else is, it's just sand. Yes? Professor, what does the beer represent? I'm glad you asked. It goes to show that no matter how full your life may seem to be, there's always room for a couple of beers with a friend.